Olá pessoal, voltamos mais uma aula aqui de estruturas algébricas. Nessa aula de hoje nós vamos fazer um complemento do que a gente já iniciou. Nas aulas passadas vocês viram algumas propriedades, a identificar propriedades de uma maneira mais geral, não especificamente dentro de um conjunto. As propriedades associativa, comutativa, aprenderam a verificar a existência do elemento neutro, do elemento simétrico e da distributiva. Então, todas essas propriedades são importantes para que a gente continue o nosso conteúdo. Na aula de hoje, nós vamos apresentar a teoria de grupos. Para aprender a teoria de grupos, a gente tem que dominar essas propriedades, como foi dito que foi vista da semana passada. A gente viu a propriedade associativa, a gente viu a comutativa, o elemento neutro, o simétrico, Então, o que são grupos, Ora só, grupos, pessoal, se eu tenho um conjunto G não vazio e uma operação qualquer, no nosso caso aqui o conjunto G e asterisco é uma operação, que essa operação está bem definida dentro do conjunto G. O que é uma operação bem definida dentro de um conjunto? Por exemplo, você pega o conjunto dos números naturais, a adição é bem definida dentro dos números naturais. Você pega 2 mais 3, 3 mais 2, 2 mais 3 ele é 5. Então, está dentro dos naturais. Então, é fechado dentro do grupo, do conjunto dos números naturais. Mas quando você pega a subtração, ela não é bem definida nos naturais. Você pegar 2 menos 3 dá menos 1. Não existe nos naturais. Então, quando eu digo que uma propriedade está bem definida dentro, uma operação está bem definida dentro de um conjunto, é nesse sentido, ela é fechada para aquele conjunto. Então, nós temos, seja G um conjunto não vazio e asterisco uma operação binária em G, ou seja, definida em G. Dizemos que G é um grupo em relação àquela operação, se forem satisfeitas as seguintes propriedades. Primeiro, tem que valer a associatividade. Só lembrando, o que é associatividade? Você pega 3 elementos de tal modo que você pega um A, um B e um C pertencente ao grupo, ao conjunto G. Então, o que é que nós temos que ter? Que o A operado com o B, o resultado deles operado com C tem que dar a mesma coisa de A operado com B operado com C. Então, quando isso acontece, eu tenho uma associatividade. Então para ser grupo, essa propriedade tem que aceitar a associatividade. Então, essa operação deve aceitar a associatividade dentro daquele grupo, dentro do conjunto. Tem que existir o elemento neutro. O elemento neutro nós vimos na aula passada. A gente chama de E, e ele, operado com qualquer elemento, dá o elemento que você operou. Por exemplo, na adição, o 0 é elemento neutro, no conjunto dos números naturais. 0 mais qualquer coisa dá. O 1 é o elemento neutro na multiplicação. A gente chama de elemento identidade. Então, isso significa ser o elemento neutro. Então, eu tenho um elemento qualquer, pertencente ao conjunto G, e ele operado com o elemento neutro tem que resultar no próprio elemento. Então, para ser grupo, a gente tem que respeitar a associatividade, tem que ter elemento neutro, e tem que ter o que também? O elemento simétrico. Ou seja, cada elemento que tem naquele conjunto tem que ter um simétrico. Então, quem é o simétrico? O simétrico é um elemento que, quando opera com um elemento qualquer, ele tem que dar o elemento neutro. Por exemplo, no conjunto dos números inteiros, em relação à adição, conjunto Z em relação à adição, você pega o número 2, tem um simétrico que é menos 2. Então, quando você opera o 2 e o menos 2, que são simétricos, em termos de adição, 2 somado com menos 2 vai dar 0, que é o elemento neutro da adição. Então, só lembrando,
que é que a gente tem que ter? Na associatividade, se eu tenho um elemento neutro e existe os simétricos, o que é que nós temos? Nós temos um grupo. Entende? Então, isso é a definição de grupo. Eu tenho um conjunto e uma operação em que tem associatividade, elemento neutro e o simétrico. Entende? Então, quando isso acontece, a gente tem um grupo, uma estrutura algébrica chamada de grupo. Entende? Vamos ver aqui. Por exemplo, se eu tenho o conjunto dos números reais e a operação de adição, elas formam um grupo? Então, vamos tentar verificar aqui com a gente. Vamos imaginar. Será que os números reais admitem a associatividade em relação à adição? Tu pegar 3 números, se tu adicionar, importa a ordem? Não importa, né? Então, a gente percebe claramente que a adição aceita a associatividade dentro dos reais, né? Será que os números reais possuem o elemento neutro da adição? No caso, 0, o 0 é o elemento neutro da adição. Então, também está satisfeita a segunda condição. A associatividade é uma das condições, a existência de elemento neutro, não é isso? E os reais, eles possuem simétricos em relação à adição? Por exemplo, tu pega o número 2, quem é o simétrico do 2? O menos 2. Quem é o simétrico do 3? O menos 3. Quem é o simétrico de 1/5? É o menos 1/5. Então, para qualquer número real existe um simétrico, não é isso? Então, também está satisfeita. Então, o que é que eu concluo? Que dentro dos reais, em relação à operação de adição, esse par reais, conjunto dos reais com a adição, eles formam um grupo, pois nós temos associatividade, nós temos elemento neutro e nós temos a simetria entre os elementos em relação à adição. Então, temos um grupo, tem? Ok? Aí uma observação que é interessante, que é o grupo, além de ter associatividade, elemento neutro e simétrico, se esse grupo ele for comutativo, se esse conjunto admitir a comutatividade, ou seja, operar os elementos invertendo a ordem não altera o resultado, né? Então, o que é que nós temos? A gente diz que esse grupo ele é um grupo abeliano, porque aceita a comutatividade. Então, um grupo abeliano. Então, pessoal, na aula de hoje, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Nós trouxemos os conceitos de grupo. Então, revisando o que é um grupo, é uma estrutura algébrica em que, dado um conjunto e uma operação, tem que estar satisfeita a associatividade, a existência do elemento neutro e tem que admitir elementos simétricos. Quando essas 3 condições são aceitas, nós temos um grupo. Se além disso for aceito a ideia da comutatividade, nós temos que esse grupo ele é um grupo abeliano. Tem? Ok? Então, dentro desse contexto, a gente vai agora passar para você. Aqui eu tenho um exemplo, né? Os reais com adição. Reais com adição, a gente sabe que a adição ela não importa a ordem. Dentro dos reais, ela vai ser satisfeita. Tem? Viu? Então, nós temos isso. Tem? Ok?